Na Santa Casa e na maioria dos hospitais, o ideal, né, o protocolo seria que você, antes de operar o paciente e pós-operatório, depois de alguns meses, você reavaliasse esse paciente. É lógico que nem sempre é possível, porque às vezes você sofre um acidente de carro e você tem um traumatismo craniano, e às vezes você precisa operar e não deu tempo da gente avaliar aquele pré. Mas quando a gente fala de aneurisma, quando a gente fala de tumor, tumor cerebral, quando a gente fala de Parkinson, todas essas patologias, epilepsia, elas têm, algumas vezes, recomendação cirúrgica. Então, primeiro, aquela equipe de neurologistas, né, neurocirurgiões, eles vão avaliar se é um caso cirúrgico ou não cirúrgico. E se for cirúrgico, eles vão encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. E aí você vai receber aquele paciente antes e vai olhar minuciosamente para todas as funções cognitivas dele e para a parte emocional. Porque muitas neurocirurgias são feitas acordados. Então, você recebe a anestesia local, mas não anestesia geral. Eu já ouvi falar que o cérebro, ele não sente dor. O cérebro é um emaranhado de neurônios, mas a gente não sente dor. Então, por que o paciente ele faz acordado? Tem uma explicação para isso, não tem? Tem, porque ali na hora o cirurgião consegue ver o efeito do que ele está mexendo. Por exemplo, o Parkinson, quando você olha no YouTube, a cirurgia de Parkinson, ele vai ali com a câmera, aí ele vai mexendo, na hora o paciente para de tremer. Nossa. E muitas vezes o neurocirurgião, ele conversa com o paciente durante a cirurgia. Então, ele vai entendendo, né, um pouquinho daquilo que ele está fazendo e de como que aquele paciente está respondendo. Mas para isso, você imagina o nível de ansiedade que você não pode ter nessa hora? Uhum. Porque senão você entra em pânico. E você está lá no meio da cirurgia. Então, essa era uma questão avaliada. E nem toda cirurgia neurológica precisa ser acordada, né? Algumas são recomendáveis e isso vem na descrição do neuro. Ele te pede para que você avalie se aquele paciente tem ou não a capacidade de se manter acordado, talvez porque naquele caso específico seria melhor, mas se ele não tiver, você também pode dizer, esse paciente não vai ficar legal se ele se mantiver acordado. O que define isso? O nível de ansiedade. Entendi. E aí você mede nos detalhes, eu imagino, né? E no contexto também. A gente tem escala, tá, de ansiedade, existe instrumento validado cientificamente. Então, para a gente ter um instrumento, tem uma série de estudos. Você tem que ter, assim, um grupo gigantesco de análise. Então, não é assim, eu fiz um teste psicológico como se fosse qualquer coisa. Não é. Foi todo estudado, tem uma equipe olhando para isso. A gente tem um órgão responsável só por isso, por validar esses testes neuropsicológicos. Mas essas escalas, elas geralmente são de pergunta e resposta, que é o que a gente chama de testes diretos. E não tem interferência do psicólogo, então a pessoa... Não, aliás, tem do psicólogo perguntar para a pessoa, para o paciente. Ou ele mesmo responde. Só que aí você vai ver também, porque às vezes ele pode responder errado. Esse que é o problema, né? Você se sente muito ansioso? Não. Talvez ele não se perceba ansioso. Mas aí ele Às vezes ele está em estado constante de ansiedade. E não se percebe. É o natural dele. E você consegue olhar isso na avaliação clínica. Então, por isso tem que ter observação. A minha supervisora da pós, ela falava muito assim, aplicar teste, qualquer um faz. Porque é só você treinar a pessoa. A diferença do neuropsicólogo é que, primeiro, ele tem todo o respaldo de saber acolher demanda, porque é um paciente que está em sofrimento, normalmente. Ele vem por um sofrimento, um transtorno de ansiedade, um transtorno de aprendizagem. Então, primeiro você tem que saber acolher aquele paciente, você saber ouvir aquele paciente e depois você tem que saber interpretar. Porque número por número não significa nada. Número unido à sua observação clínica, à sua anamnese, é que faz com que você consiga chegar ali num limiar de dizer, sim, pode operar esse paciente acordado. E é uma responsabilidade. Né? É verdade. Porque se o paciente ele tem um surto de ansiedade, o que pode acontecer? Ele se mexer, eu quero levantar, com a cabeça aberta. Quero ir embora. Não vou ficar... e aí, o intuito do neuro, que era ali ir conversando com o paciente, entendendo, ele perde totalmente, né? Legal. Porque ele vai conversando. Hoje eu tenho muita sorte, assim, de ter conhecido a doutora Tatiana, e ela é neurocirurgiã, eu faço parte da equipe dela. Ela fala para mim
que ela leva a minha avaliação para a sala de cirurgia. E aí ela fica ali conversando com o paciente e vendo se E já tá tem tudo a tua avaliação ali para ver, junto. né? Tem uma pergunta aqui que chegou, que é um bom gancho aqui para essa conversa, que é do Vitor Patrick, tá? Obrigado aí por ter mandado a pergunta. Ele falou assim, ó, sou neurolinguista e acadêmico do 6º período de psicologia e vejo o quanto a maioria dos acadêmicos se fecham em crenças e abordagens e não se abre para outras perspectivas. Qual a sua opinião sobre isso? Que é totalmente real e que tem uma briga muito grande, assim, entre o que é científico e o que não é científico, né? E tem alguns profissionais que eles só olham para aquilo que é científico, que não é errado, porque a psicologia é uma ciência. Mas, por exemplo, essa parte neurolinguística, a psicologia, o CRP, que é o órgão responsável pela psicologia, ele não reconhece, que seria a PNL, que todo mundo fala. Que muitos coaches utilizam, né? Eles não reconhecem como sendo. Ciência. E aí, eu acredito aqui, é minha opinião pessoal. Eu acho muito legal de você conhecer outras coisas, sabe? De você não ser tão cético assim, porque eu acho que isso vai ampliar seus horizontes, te tirar da zona de conforto. Que é importante. Né? Não tinha ninguém que fazia terapia assistida por animais. Eu fiz e tive muito resultado. Né? Não tinha ninguém que fazia terapia assistida por ketamina. Eu fiz e tive muito resultado. Então, acho isso legal, você conhecer, lógico, estudar, né? Ter um embasamento científico no fundo. Mas eu acho que mesmo essa questão da PNL, tem muita coisa que você pode trazer disso para o seu consultório. Eu acho, minha opinião, que o CRP não reconhece, porque, por exemplo, tem uma técnica ali que é uma técnica de cura de fobia, tá bom? Cura rápida de fobia. E vamos supor que eu não seja um psicólogo, eu sou um coach. E aí eu tô aqui te atendendo e a técnica, ela é simples. Você vai entrar em contato, meio que você vai entrar em contato mental com aquele seu objeto de repulsa, mas eles fazem de um jeito que você tem que imaginar que você tem um vidro na frente, por exemplo, para que você entre em um contato parcial e não absoluto. E aí, o que acontece com isso? Às vezes, quando você vai tentar puxar o que causou aquilo, vem uma coisa muito forte. Um sentimento, emoção, uma memória. Uma memória muito forte, às vezes alguma coisa que a pessoa reprimiu e que ela não lembrava. E aquilo eu acho muito... E aí eu acho difícil pro coaching dar conta daquilo. Que nem... Eu não sei se você lembra que teve uma época que era muito moda, ainda existe, de você ir para uns... Como se fossem uns retiros psicológicos, Tem, assim. sim. Eu tenho amigos que vão. Eu nunca fui, mas tem amigos que já foram. Aí já aconteceu de paciente falar para mim que, por exemplo, assim, eu fui nesse... Fiquei uma semana, um mês. Um final de semana, e aí eu descobri que eu fui abusado na infância. Só que eu não lembrava que eu fui abusado. E saí de lá com essa informação. Caraca. Então, às vezes, você descobre alguma coisa, mas é muito importante você ter o fechamento, né? Porque e agora? O que eu faço com isso?